Tudo em todo lugar e ao mesmo tempo. Poucos títulos de filme parecem resumir tão bem essa era da aceleração e dos absurdos na qual a gente está vivendo. É um daqueles filmes que fazem a gente sentir que a vida não vai ser mais a mesma depois da gente ter assistido. Daí eu separei 5 cenas que nos ajudam a analisar os solavancos, os sentidos e as faltas de sentido de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Para quem não me conhece, eu sou André Alves. Eu sou psicanalista, escritor e pesquisador de cultura e comportamento. Um bom aviso, tem spoiler pela frente. Que filme é esse? Parece que essa é a sensação que a gente tem quando termina de assistir. Ver tudo em todo lugar ao mesmo tempo é como se fosse uma experiência psicodélica. É meio dissociativa, meio onírica, tem uns fragmentos de sentido distribuídos nessa vivência e a gente tem muito trabalho psíquico para conseguir juntar. Respeitando a intensidade do filme dos Daniels, eu resolvi fazer uma análise um pouco mais ousada dessa obra que a crítica descreveu como uma gloriosa bagunça. O filme conta a história de uma imigrante chinesa que está vivendo o retrogosto do seu sonho americano. A Evelyn está tendo que lidar com a iminente falência do seu negócio, do seu casamento, da sua relação com a sua filha e até tendo que aceitar muito dolorosamente ter que virar a mãe do seu próprio pai. Tudo isso, claro, ao mesmo tempo. E no meio desse desmoronamento, ela é confrontada com aquela pergunta que assombra todos nós. O que a minha vida poderia ter sido? Para a vida dela é bem difícil, mas pra gente é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Logo nas primeiras cenas, a gente entende que a Evelyn não está reunindo e revisando só os recibos da lavanderia, mas também os recibos da própria vida. Ela está lidando de alguma forma com o saldo das suas escolhas. Ela escolheu o amor, mas valeu a pena? Valeu seguir o próprio desejo? E se o desejo dela agora for outro? Como diria o Deleuze, o desejo produz realidade. E esse impasse do desejo do sujeito Evelyn vai produzir uma nova vida não só para ela, mas para todo mundo que está ao seu redor. Eu fico pensando em tudo em todo lugar ao mesmo tempo como uma bela representação da nossa dificuldade de bancar as nossas escolhas. De assumir que cada escolha também é uma perda. E talvez por isso que a ideia de multiverso parece tão sedutora hoje em dia. E se eu não tivesse que perder nada? E se eu pudesse viver todas as vidas ao mesmo tempo? A gente experimenta isso, inclusive assistindo o filme. E se esse fosse todos os filmes ao mesmo tempo? Se a gente pudesse assistir simultaneamente Ratatouille da Pixar e In the Mood for Love do Wong Kar-wai? Só que não dá pra viver tudo. Para Evelyn, por exemplo, viver tudo vai ser insuportável, vai ser enlouquecedor, vai ser paralisante, ela não consegue escolher. Já para Joy Jobu, vai ficar chato. Já não tem nem mais graça escolher quando você pode escolher tudo ou quando você pode viver e ter tudo. É tão chato que ela vai precisar produzir uma falta, produzir um vazio. E aí a imagem ou a alegoria de um bagel que tem tudo é muito interessante. O excesso é capaz de nos fazer transbordar. A gente não dá conta. Esse acúmulo excessivo vai comprometendo inclusive a nossa relação com a própria realidade. Na cena em que a gente vê uma realidade alternativa se materializando na vida da Evelyn, a gente está vendo um sujeito que está entrando em surto, talvez. Que está dançando nos limites ou na borda entre a neurose e a psicose, fazendo um diagnóstico um pouco mais ousado. A psicose é o inconsciente a céu aberto. O sujeito vai excluindo as suas limitações, passa a fazer coisas ou a pensar que pode fazer coisas que antes não eram possíveis. É uma foraclusão da falta. Fazendo uma clínica mais clássica das psicoses, do que a gente está falando? Do eu se colocando a serviço da nossa parte mais instintiva, dos nossos desejos, vontades e ímpetos que não tem nenhuma regulação moral. É uma instância psíquica que o Freud chamou de id. E é por isso que a Evelyn vai perdendo o contato com a realidade. É uma defesa poderosíssima do psiquismo, que pode instaurar muito caos. Eu pensaria na Evelyn e também na Joy Jobu como pacientes limite, como a gente chama. Mas claro que a gente não pode nunca, jamais estigmatizar nem as psicoses e muito menos os pacientes limite. Como escreveu a Neuza Santos Souza, o sujeito psicótico está nos pedindo lugar, tempo, escuta, palavras. É como se ele pedisse um lugar e um tempo para que alguma elaboração pudesse acontecer, para que inclusive alguma conquista pudesse se realizar. Mas o que desencadeia tudo isso?
Na minha opinião, é exatamente a instabilidade que vai se desenhando e ficando insuportável na relação entre a Evelyn e a Joy. Aliás, a relação mãe e filha é talvez a parte mais poderosa e mais bonita desse filme. Uma das cenas-chave é quando a Jobu revela que ela não está em busca de matar todas as versões da Evelyn, mas sim encontrar uma versão que a entenda, ou que pelo menos a escute. A relação entre filha e cuidador pode ser uma grande luta. E da mesma forma que a Joy Jobu está lutando com a Evelyn também está nos contando de uma luta que ela está travando há muitos anos com o próprio pai. A Evelyn está assustadoramente cansada, sozinha e bastante fechada para novas ideias. Daí essa viagem pelo multiverso vai fazer com que ela seja obrigada a se confrontar com o papel que ela tem na infelicidade da filha. Então é muito bonita essa cena final em que parece que mãe e filha estão aprendendo a lidar com a incompletude do objeto, com essa imperfeição fundante, com o buraco que existe em nós, no outro e, claro, nas relações. Como diria Anna Sui, amar é se haver com a insuficiência do outro, o que denuncia a nossa própria insuficiência. É aquela história de que os filhos mostram para os pais o que eles não conseguiram ser, e no nosso caso, o que poderia ter sido. As cenas desse universo tão absurdo dos dedos de salsicha mostram pra gente uma realidade radical. E se a própria Evelyn fosse homossexual? Daí é muito interessante a gente pensar na Joy Jobu como uma espécie de canal que obriga a Evelyn a acessar a sua própria bissexualidade. É como se o filme nos empurrasse para um território de análise queer. Eu penso em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo como uma certa dança entre norma e dissidência, entre essa conformidade padronizante da Evelyn e essa negatividade libertadora da Joy Jobu. A Jobu tem essa função meio drag, meio camp no filme. Ela vai desafiando as convenções, distorcendo os sentidos, fazendo a gente arquear a sobrancelha, sabe? Tudo que a Evelyn coloca como exclamação, a Jobu coloca como interrogação. Eu penso que ela é uma certa recusa dos binarismos e de uma positivação moral. Ela abraça a negatividade, a abjeção da experiência humana e vai nos mostrando que não tem alegria sem negatividade. Assim como também não dá para viver só no negativo, muito menos só no vazio. Por falar em vazio, é nesse filme que a gente tem uma das cenas mais interessantes que eu vi nos últimos tempos, a cena das pedras. O que essa cena mais me faz pensar é em como nós, seres tão pequenos e estúpidos, acabamos lidando com o vazio, ou com a falta. A gente tem essa tendência a preencher o vazio com um sentido. E cada um de nós vai ter que achar uma própria teoria para conseguir encontrar sentido ou dar sentido. E a gente só consegue fazer isso na relação com o outro, no encontro, no laço com o outro. Aí complicou. E o sentido, de alguma forma, nos surpreende, porque nos toca e nos escapa o tempo todo. A gente consegue viver tudo isso nessa cena. No limite, são 2 pedras no topo de uma montanha. Mas aí coloca algumas frases na tela e a gente consegue rir, a gente consegue chorar, a gente consegue tentar elaborar essa beira do penhasco que é estar vivo. Isso é produzir sentido. Ou uma grande piada, que é como essa cena descreve a vida. O que também nos permite pensar no humor como esse grande recurso de alívio. Um recurso que nos ajuda a sustentar a falta de sentido que muitas vezes a vida nos oferece. E o que é uma análise? É a gente se colocar em xeque. É um trabalho muito árduo da gente suspender algumas convenções, da gente se questionar, nomear os afetos, dizer o que é indizível e, quem sabe, com muita sorte e muito trabalho, conseguir encontrar novos sentidos depois de remanejar toda essa angústia. Num dos diálogos finais, a gente tem uma das sínteses do filme. É no encontro com o outro que a gente consegue expandir os nossos sentidos. Eu diria que a Joy Jobu faz quase uma função de analista da Evelyn, porque vai mostrando como o ciclo mortífero da Evelyn também existe, como ela também está fechada demais nas suas convicções e nos seus sentidos. Aliás, a Jobu tem uma função analítica para nós. Ela vai nos mostrando que só acrescentar mais e mais camadas a esse bagel vai produzindo nada, vai produzindo falta de sentido. Quando a gente acumula excessivamente, o que acontece é que as coisas ficam chatas, a gente fica desamparado, a gente fica desinteressado, desimplicado, apático, morto.
Daí a gente pode pensar que o arco da Evelyn nos mostra como viver tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, é insuportável. É como se ela fizesse as pazes com a falta, como se ela fizesse as pazes com o que não vai dar para viver. E é aí que ela consegue escolher a alegria, ou a joy, tanto a filha quanto o sentimento. E a gente está falando de alegria, não de felicidade. Porque a alegria é a gente encarar o fato de que na vida vão ter momentos alegres, mas também vão ter momentos de negatividade, momentos de falta, momentos de vazio. E daí a gente volta para aquela imagem do bagel. Existe um furo no meio, porque nós somos seres faltantes, nós somos incompletos. É como se a vida fosse aquele jogo de resta um, sabe? Se todas as peças estiverem no tabuleiro, a gente não consegue jogar. A gente precisa de pelo menos um espaço vazio para conseguir movimentar as peças da nossa vida, do nosso desejo, dos nossos encontros. Mesmo numa análise vai faltar. Não existe cura absoluta ou plenitude psíquica. Como Freud já nos mostrou há muito tempo, a vida em sociedade, os laços sociais, os grupos, as instituições nos reforçam essa posição faltante e nos colocam numa condição de mal-estar. E daí o que é uma análise? É a gente encontrar caminhos suficientemente saudáveis da gente conviver, suportar, tolerar os sintomas e o desconforto desse mal-estar e dessa falta. Mas eu acho que a gente pode deixar por aqui. Seguir pensando, confrontando a nossa falta, encontrando novos sentidos. Até mais.